Bom dia, pessoal. Eu quero falar a respeito de um assunto do sistema religioso que as pessoas usam o termo casa de Deus. Chamam aquela estrutura de casa de Deus, de casa do Senhor, da casa do Pai, Estrutura física construída de cimento e tijolo, eles chamam de casa de Deus, de casa do Pai, da casa do Senhor. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler alguns textos da Bíblia. No Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejando e tal. Quando chega no último versículo, ele diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou todos os dias. Quem construiu o templo foi Salomão, não foi Davi. E quem está escrevendo este salmo é Davi. Então não existia templo. Então casa de Deus é a cidade de Jerusalém. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, quando ele pegou aquela pedra e colocou como travesseiro naquele deserto de Midian, ele teve um sonho. E quando acordou e disse que aquele lugar não seria outro lugar senão a casa de Deus. Agora imagina a força de expressão. Deus não morava naquele deserto. Mas as pessoas leem esse texto e chamam a estrutura física de casa de Deus, e não tem nada a ver. No Salmo de número 122, versículo 1, o texto diz assim: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi está escrevendo: a casa do Senhor não é uma estrutura física, mas era em Jerusalém, onde todas as tribos subiam para Jerusalém, para se encontrar. Em Jerusalém não havia templo construído ainda. Então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então as pessoas, mesmo conscientes, os teólogos, os homens estudados, eles ficam usando esse termo simplesmente porque querem aprisionar as pessoas dentro desse lugar físico, dessa estrutura construída por mãos humanas, dizendo que ali é a casa de Deus. Não, poderia dizer um lugar de reunião, um lugar em que as pessoas se reúnem. E nós encontramos, quando Jesus dá o brado de vitória lá no Gólgota, ele diz: está consumado. Verdadeiramente o véu do templo lá embaixo, em Jerusalém, se rasgou de alto a baixo, desfazendo, neutralizando o templo de Jerusalém. Então agora não existia mais átrio, não haveria mais lugar santo, e nem o lugar santo do santo, porque tudo ficou visível, todas as pessoas tinham acesso agora, porque o véu foi rasgado, desfazendo a estrutura construída por mãos humanas. E quando chegamos na passagem que os discípulos falam, que estrutura bonita, que templo bonito, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E quando foi no ano 70, foi destruído. E agora quero ler um texto, no livro de Atos agora, capítulo 7, e o versículo 47, que diz assim: e Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta.
O versículo 54 diz assim, ó, e ouvindo eles isto, enfureciam-se, e em seus corações reagiam os dentes, ou seja, rangiam os dentes contra ele. Quer dizer, os sumos sacerdotes e os sacerdotes, os escribas que estavam ali, ouvindo Estevão dizer que essa estrutura acabou, e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, eles rangiam os dentes, ficaram irados, ficaram endemoniados, porque eles viviam daquela estrutura do templo. Eles comercializavam as coisas ali no templo, eles vendiam, eles faziam daquilo ali a profissão, o meio de ganhar dinheiro. Mas Estevão disse que ali Deus não habitava. E eles com medo de perder os seus empregos, de perder os seus recursos financeiros e seu meio de ganhar dinheiro, ficaram endemoniados. Toda aquela cúpula, e rangia os dentes como fera, e apedrejaram Estevão, mataram Estevão. Quem matou Estevão? Os homens que defendem o templo. Os homens que acham que Deus está numa estrutura física. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos ler Atos dos Apóstolos, aonde Paulo escreve dizendo assim: tampouco é servido por mãos de homens, como quem necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem habita em todos, e a vida e a respiração e todas as coisas. Deus fez de toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados os limites da sua habitação. Então, o versículo 24 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então está mais do que esclarecido que Deus não habita nesses galpão que eles constroem, que eles alugam. Deus não habita nessas catedrais que eles constroem. Deus não habita nesses templos feitos por mãos humanas. Mas, mesmo assim, os pastores, os líderes, os teólogos, pessoas que eu conheço, ainda chamam esses lugares de casa de Deus. Ainda chamam esses lugares da casa do Senhor, da casa do Pai, onde construiríamos uma habitação para Deus, sendo que a terra é o estrado de seus pés. Dizemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas eles querem enquadrar Deus dentro de uma caixinha. Deus está fora do tempo e do espaço. Todas as coisas estão em Deus. Nada está fora de Deus. E Deus não cabe em nenhuma estrutura visível. Nem o planeta Terra não pode conter Deus. Porque ele habita, ele preenche toda a terra. Ele preenche os céus e a terra e todas as galáxias. Nada foge de Deus. Então Deus não pode habitar em estruturas feitas por mãos humanas, por conceitos humanos. Deus não é a sua medida. Deus não é o seu formato. Deus não tem a sua altura, a sua largura, o seu comprimento. Deus está além da sua medida. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Deus habita no seu coração. Seu coração é o seu trono. Seu coração é o lugar santo. É a habitação de Deus. Este é o lugar que Deus habita. Este é o santuário que Deus habita. Esta é a casa que Deus habita. Esta é a morada de Deus. O seu coração, o coração do homem. É o lugar onde Deus habita. É um lugar onde o Pai habita. É o lugar onde o Espírito Santo habita. Este é o lugar de habitação de Deus. Valeu, pessoal.